Olá, a paz de Cristo para todos. É sexta-feira e aqui estamos nós, nosso devocional em João. Hoje um dia muito especial, muito gratificante. Quero aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço ao querido pastor Lemos. Hoje foi a diplomação do pastor Lemos, nosso amigo particular, eleito vereador para representar-nos aqui em São José. E estivemos lá hoje à tarde. Foi um momento muito especial, muito importante. Que Deus te abençoe, pastor Lemos. Que dê a você sabedoria para que sejas usado para provar, para que São José veja que é possível existirem homens íntegros, exercendo poder público, exercendo poder, exercendo governo e ser íntegro. Eu creio nisso. E creio porque te conheço e confio que Deus vai te usar lá grandemente na Câmara de Vereadores aqui em São José. Nós estamos estudando João. Nós estamos no capítulo 1 de João. Hoje nós vamos ler os versículos 35 até o 42. Se você tem sua Bíblia, pegue aí para nós acompanharmos. 35 ao 42 de João, que diz assim, capítulo 1. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Gente, muito bom esse texto, falando a respeito dos 2 discípulos de João Batista que seguem Jesus. Nós começamos o capítulo 1 aqui, versículo 1, falando sobre o verbo que estava no princípio, que era no princípio, sobre o testemunho de João, que o João aqui escreve sobre João Batista, dizendo que João veio para testemunhar de Cristo. João testemunha de Cristo, João encontra Cristo, João conhece Cristo, João vê quem Jesus é e diz: esse é o Cordeiro de Deus. E as 2 vezes, eu já falei aqui na quarta-feira, as 2 vezes que no Novo Testamento se refere a Jesus como Cordeiro de Deus, são essa no versículo 29 e no versículo 36. 36 foi o que nós lemos agora, que João diz: Eis o Cordeiro de Deus. Aqui o João faz uma narrativa de alguns dias. Primeiro o dia do batismo, depois o dia que João encontra Jesus novamente. E aqui o 35 começa: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, ou seja, João tinha discípulos que o seguiam, que o acompanhavam. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João não desistiu da sua mensagem. Ele batiza Jesus no Jordão. Ele ainda continua, ele ainda tem uma mensagem a entregar. Este é o Cordeiro de Deus. João falava dele antes de ele aparecer. E logo que ele surge, João continua dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos de João, ouvindo João dizer isso, eles seguem Jesus. Esse é o primeiro versículo aqui que nós lemos. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo, 36, Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Olha que importante. E aí o 37 diz: os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. Enfim, 2 discípulos seguem Jesus por causa do testemunho de João. É muito importante o nosso testemunho. É muito importante o que nós falamos a respeito de Jesus. Eu não sei se você já teve esse privilégio de algumas pessoas, ou uma pessoa, ou levar alguém ao conhecimento de Jesus mediante o seu testemunho. João tinha um testemunho de Jesus. E ele diz: esse é o Cordeiro de Deus. João já tinha falado de Jesus, então não era novidade para esses discípulos. Eles estavam esperando esse Jesus que viria. E quando João novamente insiste apontando e dizendo: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os 2 discípulos dizem: eu vou conhecer esse Jesus.
E aí diz que os dois discípulos começam a seguir Jesus. E Jesus olha para trás e vê que eles estão seguindo ele. E ele diz para eles: o que é que vocês estão procurando? O que é que vocês estão buscando? E é uma pergunta que eu posso fazer a você. O que você procura em Jesus? O que você espera em Jesus? Tem muita gente esperando muita coisa errada de Jesus nos nossos dias. Tem pessoas que pensam que Jesus é o Papai Noel, sabe? Aquele que você vai pedir uns presentes e ele vai te dar. Tem gente que pensa que Jesus é um bom advogado ou um bom que ajuda você a resolver um problema, uma pendência na justiça. Tem gente que pensa que Jesus é o médico que vai curar qualquer pessoa, qualquer hora, é só pedir. Tem gente que pensa que Jesus é o gênio da lâmpada. Você dá uma esfregadinha, você ora um pouquinho, né? E aí você tem direito a fazer 3 pedidos. Tem muita gente esperando muita coisa errada de Jesus, coisa que Jesus não é. Tem muita gente esperando em Jesus o que se espera em homens. Jesus tem muito mais para você. De Jesus não se esperam coisas efêmeras, coisas passageiras. De Jesus não se esperam bens, riqueza. De Jesus não se espera coisas perecíveis, coisas que se conquista com trabalho, com dinheiro, com esforço, com honra, com ética. De Jesus se espera coisas muito maiores. Tem muita gente. Esse versículo 38 é fenomenal, sensacional. João coloca, Jesus olha para os 2 discípulos de João que começam a seguir e diz assim: o que vocês estão buscando? E essa pergunta, o que vocês estão buscando, ou o que buscais, ela é muito mais profunda do que só o que vocês querem. Ela é uma pergunta que nos faz refletir muito sobre o que as pessoas buscam sobre Jesus. Gente, tem muita gente buscando em Jesus coisas que se consegue fácil. Tem muita gente buscando em Jesus a cura para uma dor de cabeça, que é só tomar um Tilenol e o problema está resolvido. Não que você não possa orar e confiar em Jesus e esperar que Ele cure. Mas eu estou dizendo que as pessoas esperam de Jesus tão pouco. Querem tão pouco de Jesus. Desejam tão pouco do Senhor. Ele tem muito mais. O que você espera de Jesus, o que você busca em Jesus, diz muito sobre quem você é. Quem é você? Você é um egoísta, interesseiro? Você corre para Jesus na hora da dificuldade, na hora da... quando nada mais se resolve, aí você procura Jesus, aí você procura encontrá-lo? O que você procura em Jesus? E esses discípulos, para desconversar, eles dizem assim: onde você mora? Né? Onde assistes? E aí Jesus disse: venham e vejam, me sigam, venham comigo. Jesus convida eles para ir onde ele está, onde ele fica, enfim. E aí diz que eles ficam com Jesus aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Eu não sei o que Jesus falou com eles, eu até gostaria de saber. Mas enfim, o que Jesus falou os convenceu de que ele era realmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses 2 foram tocados, André e esse outro discípulo foram tocados pelas palavras de Jesus. E uma das coisas lindas aqui no versículo 40, aí já no versículo que nós estamos lendo, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ou seja, um daqueles 2 era André. Ele achou primeiro o seu irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Um primeiro ponto importante desse versículo 40. Assim que André sabe quem é Cristo, assim que André o conhece, André vai contar para Simão. O seu irmão, alguém da sua família, alguém que ele ama. Você tem levado Jesus às pessoas que você ama? Você tem falado que você encontrou Jesus para as pessoas que estão próximas de você? Como você está tratando o privilégio e a bênção da salvação? Salvação presente. E se você fica com isso só para você, com essa mensagem só para você, com essa notícia só para você, você está sendo egoísta. Você está sendo, no mínimo,
Egoísta. Essa é a palavra mesmo. Não tem outra palavra melhor para explicar o que seria isso. André procura o seu irmão Simão e o encontra e fala: eu encontrei Jesus. Uma vez eu li uma parábola, uma alegoria que falava sobre a questão da salvação. E falava assim: imagine você que alguém te procura e te dá um presente em dinheiro no valor de R$1 milhão. Se você tem uma imaginação fértil, você já vai começar a imaginar quantas coisas você faria com R$1 milhão, né? Mas não fica por aí. Essa pessoa olha para você e diz assim, ó: eu tenho aqui muitos milhões de reais. E eu quero dar para muitas pessoas. Vá e saia e encontre as pessoas e mande vir para mim, porque eu tenho para dar. Quem você procuraria primeiro? Por exemplo, eu procuraria minha esposa. Correria para ela e diria: você precisa ir lá na casa do fulano. Ele está doando R$1 milhão para quem for procurá-lo. Depois eu pegaria a minha filha e levaria até essa pessoa e diria: vai lá porque ele tem R$1 milhão para doar. E depois eu ainda procuraria os meus amigos, os que eu amo, pessoas mais próximas a mim, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Procuraria os meus mais chegados. E enfim, o escritor vai completando essa alegoria falando de o quanto nós nos preocuparíamos em levar a nossa família essa quantidade de dinheiro que eventualmente ganharíamos. E aí ele fala assim: o quão importante para você é a salvação. O quão importante para você é o conhecimento de Jesus, a alegria da salvação. Quanto você valoriza isso? Você valoriza menos que R$1 milhão? Porque se você ganhasse R$1 milhão e alguém te dissesse: manda vir me buscar em mim que aí tem. Jesus também te deu salvação e você sabe que nele tem muito mais. E tem muitas pessoas vivendo a pobreza e a miséria de ser um pecador perdido, que precisam ouvir essa boa notícia e precisam ir ao encontro de Jesus e dizer a ele: eu quero ser teu, eu quero ser cuidado por você, eu quero ser teu filho. Para quantas pessoas você tem falado sobre essa salvação? Me chama muito a atenção aqui isso. O André sai, a primeira pessoa que ele vai procurar é o seu irmão, Pedro. E ele diz para Pedro: ei, Pedro, eu encontrei Jesus. Olha que maravilhoso isso. E aí continua: e ele levou Pedro a Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão significa pequena pedra, pedrinha que vacila, pedra que é fácil de mover, de mexer. Mas você vai ser chamado pedra, uma rocha firme, difícil de mover. Pedro era uma pedrinha que vacilava, que oscilava, que não tinha estabilidade. E ele demorou, foi processual essa transformação de Simão em Pedro. Eu não sei quem você é e como você é, mas eu preciso te dizer: a hora que você tiver um encontro com Jesus, você nunca mais será o mesmo. Ele vai trabalhar em você para tornar você alguém muito melhor do que você é. A Bíblia diz que ele começa uma obra em nós, desde o dia em que nós passamos e nós cremos nele e o recebemos como Senhor e Salvador do nosso coração e somos recebidos por ele. Desde esse momento, ele começa uma obra em nós e ele não para mais, até que nós cheguemos na plenitude da estatura de Cristo. Você considera que você precisa ser transformado? Que você precisa de mudança de vida, de mudança de postura? Que você precisa mudar muitas coisas em você? Eu te digo: procure Jesus. Corra atrás de Jesus. Diga para ele: Senhor, me recebe na tua família. Recebe a mim. Transforma o meu coração. Faz de mim
um servo teu, faz de mim teu filho, me dirija segundo os teus propósitos e segundo a tua vontade. E você vai ver o Senhor Jesus mudando o seu coração. Você nunca mais será o mesmo. Um grande abraço. Vamos continuar lendo João. Nós estamos no capítulo 1, finalizando o capítulo 1. Conto com você. Toda segunda, quarta e sexta-feira nós estamos aqui. Vamos ler João? Se você quer ver os vídeos anteriores, aqui na legenda do vídeo vai ter a hashtag devocional em João. Você clica em cima, vai aparecer a lista de todos os vídeos, desde o primeiro dia da gravação até hoje. Aí você pode acompanhar vídeo por vídeo, desde o dia 1 até hoje, que é o 10º dia, o 10º encontro nosso desse estudo, ok? Um grande abraço, que Deus